Bom dia, queridos irmãos da Igreja Cristã Nova Vida, em Olinda. Queridos irmãos, pela manhã, você sabe, é estudo bíblico, tá? Então tem que pegar a sua Bíblia aí, a caneta, o computador, se você quiser, porque hoje nós vamos estudar sobre o livro do profeta Isaías. E você sabe que é impossível a gente estudar esse livro agora pela manhã, porque nós temos 1 hora de aula aí no máximo aí. São 66 capítulos. todo o ministério, o trabalho o chamado de Deus para Isaías, o profeta Isaías, ele fez o seu trabalho assim excelente, que abençoou o mundo inteiro. Então é o que nós vamos estudar pela manhã. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um resumo de tudo que eu achei muito importante, tanto do ministério do profeta Isaías, como para nos abençoar, para nos edificar. Esse período aqui, como você sabe, esse período do trabalho do chamado do profeta Isaías, Israel esquecia do amor de Deus, do poder de Deus, em tirá-los da escravidão do Egito. O Senhor conduziu-os pelo deserto, atravessaram o mar, entraram em Canaã, se estabeleceram as 12 tribos fortes, formaram um exército poderoso, temido pelas nações. Só que eles precisavam viver em comunhão com Deus, na presença de Deus, no temor a Deus, e é o que eles não faziam. Nós sabemos que temos um Deus santo, e os nossos pecados nos separam do nosso Deus. E os pecados de Israel cresciam tanto, que Deus ficava impossibilitado de se manifestar, de falar, de se relacionar com eles, porque esse era o desejo do seu coração. Acontece que nessa desobediência, eles afastavam a presença de Deus dele, e dezenas, centenas de vezes, literalmente, Israel foi destruído. Jerusalém, a capital, destruída, envergonhada. Eles ficavam envergonhados, porque todos sabiam da majestade, do poder do nosso Deus, que ele tem, e que abençoou Israel, que formou Israel, o seu povo. Israel abandonou, desprezou ao Senhor, vivia na hipocrisia diante de Deus, por isso foi repreendida. O profeta Isaías foi chamado por Deus, nós vamos ver aqui o seu chamado, para repreender Israel, para chamá-lo ao arrependimento, para que se voltassem para Deus. Então eu quero começar lendo o texto com você. Eu escolhi muitos textos aqui, porque como não dá para falar em 66 capítulos, como eu falei no início, eu procurei escolher aqui. Eu tenho certeza vai edificar muito a sua vida. No capítulo 1, do 1 ao 20, eu vou ler aqui, e você presta atenção, tá bom? Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém, durante os reinos de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ele profetizou durante o reinado desses reis aqui, né? Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Deus está falando aqui, Isaías está profetizando. O que Deus está falando de Israel? Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta. A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões, ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Essa é uma linguagem que o profeta Isaías está falando a respeito de Israel, porque eles estavam aí presos, exilados, sofrendo debaixo dos reinos, pela desobediência a Deus. O versículo 7, Isaías 1, de 1 a 20, tá? A terra de vocês será devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês. Deus deu e os estrangeiros estão tomando a terra de novo.
devastados como a ruína que ele costuma causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governante de Somorra, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus, para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocausto, de carneiro, de gordura, de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiro e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em seus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados, reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Vamos ficar por aqui. Eu li até o 12, o 11. Essa era a situação de Israel, o povo de Deus. E Deus ainda se dirige a Sodoma e Gomorra, tanto para Israel como para as nações. Deus não está esperando os nossos sacrifícios, as nossas ofertas. Ele espera um coração contrito, um coração obediente, temente a Deus. Muito bem, já começa o livro aqui com a profecia de Isaías, porque ele foi chamado para isso. Deus o chamou, o santificou para falar à nação de Israel. Vá para o capítulo 6, o chamado do profeta Isaías, capítulo 6. Abriu aí a sua Bíblia? Olha o que diz. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. O nosso Deus é santo. No céu, na terra, ele enche tudo com a sua glória, com o seu poder e a sua majestade. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido. Isaías, estou perdido. Os céus, a terra, cheio da glória, da presença, do poder de Deus. Pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, o anjo tocou com a brasa viva nos lábios do profeta Isaías: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Quando o Senhor chamou Isaías, ele purificou a sua vida, seu coração, seu interior, a sua mente, para usá-lo. É assim que Jesus faz conosco. Desde o dia em que entregamos nossa vida a Jesus, ele nos santifica por sua palavra, pelo seu Espírito, e quer nos usar para levar o seu amor, a sua salvação para outros. Muito bem, então Deus manda o profeta Isaías já levantar um lamento sobre Israel, a maneira como eles estavam vivendo, totalmente em pecado, longe de Deus, e o profeta Isaías teve que levantar um lamento sobre eles, que está no capítulo 5. Volte aí para o capítulo 5, ele faz uma ilustração aqui de Israel, o povo que Deus formou e criou, como uma vinha, onde você limpa a terra e prepara a terra, e joga semente, e aduba, e observa o crescimento, a água, o calor, e aquela vinha vai crescendo e produz muitos frutos, né? Deus faz essa comparação com Israel. Capítulo 5, do 1 ao 7. Cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito de sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores videiras, construiu uma torre de sentinela e também fez um tanque de prensar uvas. A vinha preparada para produzir uvas. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Israel só produziu uvas azedas. Agora, habitante de Jerusalém,
capital de Israel. Homens de Judá dividiram, Israel dividido, 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, divididos por causa do pecado, da briga, da inveja, da ganância, da ambição. Os reis se dividiram o país, o povo de Deus que ele formou. Julguem entre mim e a minha vinha, quem mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, por que só produziu uvas azedas, quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha: derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada em pasto. Derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Olha a mão de Deus pesando em Israel, que vivia no pecado. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Então veja, queridos, o profeta Isaías está sendo usado por Deus para falar para Israel: hoje vocês estão divididos, estão destruídos, a capital, Jerusalém, destruída, uma vergonha diante das nações, porque esqueceram o amor, a bondade, o poder de Deus que criou você, Israel, desde Abraão, cuidando, formando uma poderosa nação. Vocês que eram um grupo pequeno de pessoas, Deus multiplicou e vocês são numerosos como a areia do mar e como as estrelas do céu. Desprezaram a Deus, esqueceram a Deus. Então Isaías continua o seu trabalho e Deus manda que o profeta Isaías profetize os ais. Ai de vocês, 6 ais. Vamos acompanhar isso aí? Aí no capítulo 5, do 8 em diante. Eu não sei se vou ler tudo não, que é muita coisa, até o 30. Mas eu vou iniciar aqui, tá? Então, diante da vida pecaminosa de Israel, o povo dividido, reino do norte, reino do sul, sofrendo, envergonhando o nome de Deus, então vem o juízo, vem a disciplina, vem a condenação, vem o sofrimento. Por isso que nós temos que ter cuidado, guardar o nosso coração para não pecar contra Deus, mas confessar os nossos pecados. Então, capítulo 5, do 8, escuta: ai de vocês que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. Até hoje existe isso, né? A pessoa vai ganhando dinheiro, vai comprando uma casa, 2, um terreno, 2, vai comprando, daqui a pouco ele acha que é dono da cidade, do país, e está querendo dominar e conquistar e levar sofrimento para tanta gente. No versículo 11, ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite, harpas, liras, tamborins, flautas, vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizaram. Israel tudo destruído e viviam de festas, de bebida, de orgias, desprezando a Deus. Tenhamos cuidado, que a nossa vida não seja uma vida de entretenimento, mas de adorar a Deus, de abençoar nossa família, nossos amigos, a igreja, onde estivermos, que a alegria do Senhor seja a nossa força, que possamos abençoar a muitos. Tem outro ai, terceiro, né? No versículo 18, tá? Estou correndo aqui. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que conheçamos. Israel não estava nem aí para Deus, ele estava trabalhando, ajudando, abençoando, fazendo crescer, ele não estava nem aí. E Deus faça a sua obra como ele quer. O versículo 20, ai dos que chamam de mal bem e bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Quantas vezes o povo de Deus fica de uma maneira que não sabe discernir o que é certo e o que é errado, por não temer a Deus, não dar ouvidos à palavra de Deus, fica totalmente perdido, como as pessoas do mundo vivem. 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Não, queridos, nós devemos reconhecer
que todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria vem do nosso Deus. É Ele quem nos dá, quem nos revela todas as coisas. O que temos e somos, vem do Senhor. E termina aqui os ais. Ai dos que são campeões em beber vinho, mestre em misturar bebida, dos que fazem suborno, absolvem o culpado, negam justiça. Aí já fala da vida civil, da vida moral, que nós temos que prestar atenção e viver uma vida digna, uma vida santa, no temor a Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo. E Deus continua usando o profeta Isaías. Ele profetiza no reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá e Jerusalém, pois Israel, por sua rebeldia, estava dividido, reino do norte e reino de Israel. Queridos, nós que acompanhamos o poder de Deus se manifestando, chamando lá Abraão, de ti farei uma grande nação, aquele milagre em Isaac, aí vem Jacó, os 12 filhos de Jacó, e Deus forma aquela nação poderosa, tira da escravidão do Egito, atravessam o Mar Vermelho, lutam e vencem muitas cidades, muitos inimigos, e Deus põe Israel em Canaã, distribuídos em cidades, em tribos fortes, um exército poderoso que derrota os seus inimigos. Agora, Israel todo destruído, dividido, reino do norte, reino do sul. O povo de Deus fez mal aquilo que Deus preparou, a sua planta, a sua árvore, dividiram Israel em 12 reinos. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nos ajude, queridos, a perseverar na fé, ouvir a voz de Deus, obedecê-lo e viver para a honra e glória do seu nome. Querido, 66 capítulos do profeta Isaías. Eu sugiro que você leia aí 2 capítulos por dia, em um mês você lê. Mas é de uma profundidade tremenda, porque Isaías, além de ser um escritor excelente, além de usar uma linguagem clara, versos lindos aqui, música, melodias, e ele abençoa tanto a nossa vida com as revelações de Deus, quem é Deus, o que Ele faz, e acima de tudo ele é conhecido como o profeta messiânico, o profeta que na sua visão ele via Jesus, ele via o Filho de Deus, o Messias, que chegaria, Deus enviaria o Messias, Jesus, que seria o rei de Israel, o rei do povo de Deus, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então Isaías é um livro tão amado do povo de Deus. Se você não leu, leia, porque você vai achar linda, maravilhosa, a maneira como Isaías escreveu de uma maneira sábia, mas também ungida, cheia de revelações do povo de Deus. Muito bem, querido. Eu encontrei aqui algumas maneiras de entendermos melhor o livro de Isaías, e eu vou trazer aqui para vocês aqui rapidamente algumas maneiras de conhecermos esse livro, ok? E sempre correndo, tá? Muito bem, como é que nós podemos entender? Vamos ver aqui alguns ensinamentos. Por exemplo, no capítulo 23, abra aí no 23. 23, os versículos 17 e 18, ele profetiza sobre bênçãos para quem ama a Deus e obedece, e maldições para os que desobedecem. 23, 17 e 18, encontrou aí? Isaías 23, 17 e 18. Você não está no livro de Gênesis, não, é Isaías hoje, glória a Deus, vamos lá. 17 e 18. No fim dos 70 anos, eles estavam no exílio, no final de 70 anos do exílio, o Senhor se lembrará de Tiro. Esta voltará ao seu ofício de prostituta e servirá todos os reinos que há na face da terra. Mas o seu lucro e a sua renda serão separados para o Senhor. Não serão guardados nem depositados. Seus lucros irão para os que vivem na presença do Senhor, para que tenham bastante comida e roupas finas. Bênçãos para aquele que vive no temor a Deus. Está dizendo aqui que no término do exílio, quando Israel estava vivendo, mesmo as nações estrangeiras iriam usar suas riquezas, seus recursos para abençoar o povo de Deus. Indo para o exílio, eram escravos, perderam tudo, não tinham mais nada. Mas assim mesmo, pelo amor, pela misericórdia de Deus, ele ia trazer bênçãos para eles. Tem promessas? Tem muitas promessas. Geralmente as promessas que Isaías fala para Israel
Você vai encontrar do capítulo 40 a 66 até o final. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas vamos ver algumas promessas aqui. Capítulo 40, 28 a 31. Você deve conhecer muito isso aqui. Capítulo 40, 28 a 31. Promessas. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Uma promessa, né? Nós estamos vendo as promessas aí, tem bênçãos para você, tem as promessas de Deus para aquele que se arrepende. Capítulo 51, o profeta Isaías diz que tem restauração. Quando nos arrependemos dos nossos pecados, o Senhor restaura a nossa vida. Vamos ver essa profecia aí? Capítulo 51, do 1 ao 6. Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor, olhem para a rocha da qual foram cortados e para a pedreira onde foram cavados, olhem para Abraão, seu pai, e para Sara que lhes deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, eu o abençoei e o tornei muitos. Com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e som de canções. Escute-me, povo meu, ouça, nação minha, a lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações, minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão por mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão com fumaça, a terra se gastará com uma roupa, e seus habitantes morrerão como mosca, mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Veja, queridos, nós vemos aqui um Deus tremendo, maravilhoso, que está dando uma chance a Israel. Voltem para mim, voltem. Eu irei restaurar vocês. A minha palavra, a minha retidão, o meu amor, a minha paz voltará para a vida de vocês. Mais uma promessa aqui, essa messiânica, o profeta Isaías falando sobre Jesus, sobre o Messias que ia chegar, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Capítulo 53, de 1 ao 5. Capítulo 53, tá? Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, majestade que atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, falando sobre Jesus, o Messias, e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e aflito. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Isaías está dizendo, ele não sofreu por causa dos seus erros, ele sofreu por amor a mim e a você. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Queridos, Isaías está profetizando aqui conforme o Senhor o chamou, e hoje nós desfrutamos isso. Há 12.000 anos atrás, Deus nos amou e enviou seu Filho Jesus, o Messias chegou para trazer perdão, salvação, paz, a sua palavra, o seu Espírito, e hoje nós vivemos no seu reino. Permaneça firme com Jesus. Ele cumpriu a sua promessa ao enviar o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Queridos, um resumo aqui para você, como você estudar melhor. Agora você tem que anotar, está com computador, com tablet, está com
caneta, enfim. Como é que você pode entender melhor, estudar melhor o livro de Isaías? Agora é um resumo mesmo, anote aí. Do capítulo 1 ao 12, versículo 6, 1 ao capítulo 12,6, você vai aprender sobre Judá e Jerusalém. Apesar de tanta rebeldia, Deus preparará a salvação de um remanescente. Todas as vezes que Israel era dominado, destruído pela Babilônia, pela Síria, e Deus estava presente com eles aí, misericórdia por eles, sempre sobrava um remanescente, um grupo, que Deus tocava no coração deles, eles se arrependiam, choravam, clamavam a Deus, e desse remanescente, Deus salvava e continuava o povo de Deus. Você vai encontrar isso do capítulo 1 a 12, versículo 6, tá? Continuando, do 13, versículo 1 a 27, 13, 1 a 27 e 13, está anotando aí? É uma sequência de como você pode estudar e compreender melhor o livro de Isaías, tá bom? Aí ele fala sobre as nações estrangeiras. Do 1 ao 12, ele trata de Jerusalém, de Judá, de Israel, seu povo. Do 13 ao 27, versículo 13, sobre as nações estrangeiras, a Babilônia, a Síria, o Egito, dezenas de nações, tá bom? Do capítulo 28, 1 a 39, 8, está anotando aí? 28, 1 a 39, 8, ele fala que a Síria vai dominar Jerusalém, vai destruir, vai levar todo mundo para o exílio. Aí é a destruição, porque Israel se esqueceu de Deus, voltou-se totalmente contra Deus, e o profeta Isaías está dizendo assim, olha, Deus mandou, ele mandou a Síria destruir Jerusalém, vocês serão uma vergonha para todas as nações. Queridos, nós vivemos isso hoje. Você conhece pessoas que seguiram a Cristo, se desviaram, deixaram Jesus, foram para o mundo. Quantas famílias destruídas, quantas igrejas destruídas, quantos pastores, líderes, quanto escândalo isso causa quando um de nós se afasta de Deus e o diabo destrói a vida, envergonha e afasta tantas pessoas de conhecer a Jesus e o Evangelho. É isso que aconteceu com Jerusalém nessa ocasião. Aí você vai ler sobre isso no capítulo 28, versículo 1 a 39, versículo 8, tá bom? Quando a Síria domina e destrói Jerusalém e leva eles para o exílio. E terminando, você vai ler do 40 ao 66, 40 a 66, quando Deus ouviu a oração lá de alguém, restaurou de novo e trouxe eles de volta, tirou-os do exílio, aquele exílio terrível de 70 anos que eles sofreram, envergonhados diante do mundo. Muito bem, queridos, eu quero terminar aqui trazendo mais um aspecto de como você pode entender o livro do profeta Isaías, porque é um livro com uma revelação tremenda, profunda, que tanto trata do amor, da bondade, da misericórdia de Deus para com Israel, seu povo, como também o profeta Isaías, ele fala sobre o Messias, Jesus que iria chegar. Então, existem aqui muitas promessas para isso. Então, eu quero terminar com mais um aspecto desse livro tão profundo, tão importante para nós. É assim, todos nós nascemos, somos pecadores por natureza, você sabe disso, tanto Israel como nós, salvos unicamente pela graça de Deus, que nos escolheu, santo e perfeito, apenas Ele, só Ele é perfeito. É o que diz no capítulo 11, volte aí ao capítulo 11. Olha, se você não anotou alguma coisa aí desses textos que eu dei, você pode me procurar, tá bom? A gente se encontra na igreja, você liga para mim, tá? E eu passo esses textos, essas divisões, como você estudar melhor, conhecer melhor o livro de Isaías. Mas veja a diferença entre o nosso Deus e cada um de nós, porque nós somos pecadores, nós nascemos em pecado, mas o nosso Deus não. Nosso Deus é um Deus santo. É assim que diz o profeta Isaías, no versículo 10, 11 e 10.
Naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé. Quem é a raiz de Jessé? Jesus. Que será como uma bandeira para os povos, uma bandeira. E o seu lugar de descanso será glorioso. Todos. Quando diz assim, naquele dia, quando a raiz de Jessé chegar, quando Jesus chegar, o Messias, todos vão procurá-lo. Todos irão procurá-lo. E ele será a nossa marca, a nossa bandeira. Muito bem, Deus odeia o pecado, pois ele é santo. No capítulo 13, passe uma página aí, mais uma vez, ó. Isaías está lembrando a Israel, nosso Deus é um Deus santo. É o capítulo 13, versículo 9, só um versículo. Vejam, o dia do Senhor está perto, Jesus está chegando. Dia cruel, de ira, grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. Quando o Messias chegar, quando Jesus chegar, ele vai estar de braços abertos, ele vai àquela cruz, ele vai morrer, ele vai levar os nossos pecados, oferecer salvação a todos que o aceitarem. Mas será um dia terrível para aqueles que o rejeitarem. Esse é o pecado de morte. Quem rejeita Jesus está caminhando para a morte. Ele é o único meio de salvação que o Senhor nos deu. Um outro aspecto para você guardar, o Senhor é um Deus cheio de compaixão, apesar da rebeldia de Israel, apesar de nós muitas vezes errarmos, pecarmos diante de Deus, ele é um Deus compassivo, está sempre de braços abertos para nós. Você encontra isso em Isaías 54, abra lá, 54. Lembre-se que do capítulo 40 a 66 são as bênçãos, a restauração, as promessas de Deus para nós. 54, de 6 a 8. Ouça sobre a compaixão de Deus. O Senhor chamará você de volta, como se você fosse uma mulher abandonada e aflita de espírito, uma mulher que se casou nova apenas para ser rejeitada, diz o seu Deus. Por um breve instante eu a abandonei, mas com profunda compaixão eu a trarei de volta. Num impulso de indignação, escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Veja, queridos, Israel vivia em pecado, Deus manda a Síria destruí-la, a Babilônia, tantos reinos destruíram Israel e envergonharam, mas ao mesmo tempo, por causa da sua palavra, das suas promessas, das suas alianças, Deus não pode falhar com a sua palavra e sempre teve um remanescente. Deus sempre preservou um grupo pequeno, porque desse grupo nasceu Jesus, o Salvador do mundo. Para terminar, Isaías termina suas profecias afirmando que temos um Deus amoroso e justo. O nosso Deus é amoroso e justo. Ele derrama o seu amor para nós. E nós devemos viver assim, com o seu amor. Mas lembre-se, ele também é justo. A justiça de Deus, a sua retidão, faz parte do seu caráter. E ele também estará pronto para punir, para disciplinar, para castigar aqueles que o abandonam. Capítulo 66, último capítulo para terminar, eu vou ler do 8 ao 14, tá bom? O nosso Deus é um Deus amoroso, mas também é um Deus justo. 66, de 8 a 14. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia, ou pode-se dar à luz a um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. Acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Isaías está profetizando, falando em nome de Deus, diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Regozije-se com Jerusalém e alegre-se por ela. Todos vocês que a amam, regozijem-se muito com ela. Todos vocês que por ela pranteiam. Pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes e beberão à vontade e se deleitarão em sua fartura. Pois assim diz o Senhor, estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações como uma corrente avassaladora.
vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei. Em Jerusalém vocês serão consolados. Quando vocês virem isso, o seu coração se regozijará, e vocês florescerão como a relva. A mão do Senhor estará com os seus servos, mas a sua ira será contra os seus adversários. Queridos, aqui nós terminamos o nosso estudo pela manhã, por causa do nosso tempo, 66 capítulos. Eu fiz aqui um panorama, procurei apanhar aqui o máximo que Deus falou no meu coração, através do profeta Isaías. Que Deus tenha abençoado muito a sua vida, e vamos nos lembrar, nosso Deus é um Deus santo, poderoso, majestoso, cheio de amor, de bondade e misericórdia, mas Ele é um Deus santo. Que o Senhor nos ajude a viver em santidade, no temor a Deus, amando, adorando, honrando, glorificando o seu nome, agradecendo por Jesus Cristo, o seu Filho, o nosso amado Salvador, o Senhor, que já venceu tudo por nós. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Eu quero apenas fazer uma oração por você. Pai querido, que a tua palavra, Senhor, que ouvimos esta manhã, venha para transformar a nossa vida, que possamos amar mais e mais a tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse estudo bíblico pela manhã, aos domingos, que tu possas falar ao coração da tua igreja, que tenhamos prazer de estar junto, ouvindo a tua voz e te obedecendo, porque essa será a nossa vitória. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Queridos, hoje, 18 horas, venha para a igreja, traga a sua família, convide seus vizinhos e amigos. Vamos levar pessoas para conhecerem Jesus. Ele é a nossa única esperança. Amém? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a unção do Espírito Santo permaneça sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor, em toda a face da terra, hoje e sempre, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.